Olá pessoal, bom dia, como estão todos? Espero que vocês estejam bem e bem empolgados para a nossa aula de hoje. Na quarta-feira nós estudamos medidas de comprimento, não é verdade? E nós vimos aqui que essas medidas elas são utilizadas para nós medirmos as coisas, os objetos, para a gente saber o tamanho, não é verdade? É muito importante a gente saber o tamanho das coisas, principalmente quando a gente quer construir algo, né? A gente vai precisar saber o tamanho. Também no nosso dia a dia, quando a gente está medindo alguma coisa, a gente precisa, né, de instrumentos capazes de estar medindo. A gente viu na quarta-feira que antigamente era meio complicado, né, para estar medindo as coisas, porque as medidas utilizadas naquela época, elas não eram padronizadas, né? E aí, quando ia medir, os tamanhos ficavam diferentes, as medidas também utilizadas, elas eram diferentes, isso criava bastante problema, não é? E por isso foi criado uma medida padrão, uma medida convencional em que eu pudesse ter segurança, eu fosse medir algo e em qualquer lugar que eu fosse, essa medida fosse sempre a mesma, né? Não fosse mudar, o tamanho não fosse ficar diferente. Então foi criado as medidas de comprimento que nós estudamos na quarta-feira. Então nós vamos ver aqui o nosso objetivo, que é medir e comparar, certo? Comprimentos utilizando a unidade padrão de medida. Nós vimos aqui que nós temos várias medidas, mas nós vamos ver apenas algumas, né? Não vamos estudar todas, porque tem aquelas que são as mais utilizadas e dentre as mais utilizadas nós vamos estudar apenas algumas. Beleza? Então, olha só, nós temos aqui, para a gente relembrar, certo? Medidas de comprimento. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, certo? Tais como milímetros, centímetros, metros, quilômetros. Elas foram criadas justamente para evitar a possibilidade de ocorrência de erros no momento em que era necessário medir as coisas. Então foi convencionado lá, foi criado essas medidas, né? E foi adotada por todos os países, né? Por isso que, como eu disse na aula de quarta-feira, 1 metro vai ser 1 metro em qualquer lugar do mundo, né? Se é metro aqui, você mediu algo e deu 1 metro aqui no Brasil, se você for lá para outro país, vai ser 1 metro de novo, certo? Não vai mudar. Isso é muito importante, né? O tamanho não vai mudar, a medida não vai mudar como acontecia antigamente, vai continuar sendo a mesma coisa. Então isso traz segurança, né? Porque aí não vai acontecer erros na hora de medir, né? Ninguém vai querer enrolar outra pessoa, porque vai ser sempre 1 metro, vai ser sempre centímetro, vai ser sempre milímetro, onde quer que a gente for. As nossas medidas são essas aqui, ó, que nós vimos na aula passada, certo? Metro, centímetro, milímetro, são as que nós estamos estudando. Nós temos também o quilômetro, que é utilizado principalmente quando a gente vai fazer uma viagem, né? E a gente mede em quilômetro. Ah, daqui para Timon é tantos quilômetros, daqui para Parnaíba é tantos quilômetros. Essa medida aqui a gente não vai estudar agora, tá bom? Quando a gente estiver lá no terceiro, no quarto, aí a gente vai dar uma estudadazinha em quilômetro. Por enquanto, nós vamos ficar apenas com metro. Nós temos aqui a letrinha M. Toda vez que aparecer a letrinha M, você já sabe que é metro. Vamos estudar o centímetro também. Toda vez que aparecer ó, a letrinha CM, a sigla CM, nós vamos falar de centímetro, né? Porque muitas vezes nós vamos escrever o nome, nós vamos botar apenas o número e depois do número nós vamos colocar as letras aqui, né? Essas siglas, que é para identificar primeiro que nós estamos trabalhando com medidas, né? E medidas de comprimento, e depois para a gente saber qual é a medida que nós vamos utilizar. Então é importante a gente estar olhando sempre a letrinha aqui, ó, depois do número, porque ela vai indicar que medida é, né, que nós vamos utilizar. E o milímetro, pessoal, olha só, mm, vai indicar que aquela medida lá, que foi medida em milímetros. Então, os instrumentos que nós vimos também na aula passada, olha só, utilizamos a trena, utilizamos aqui ó, o metro articulado, certo? A fita métrica e a nossa famosa régua de todos os dias aí na escola, né? Quando nós estamos trabalhando algo que precisa ser medido, quando nós estamos construindo algum desenho, né? Principalmente
as formas geométricas, né, que a gente estudou aqui em uma aula passada, para a gente construir aquelas formas geométricas, para que não haja diferença nos tamanhos, a gente vai utilizar a régua para estar desenhando bem direitinho, né, aqueles desenhos lá, aquelas figuras que nós vimos. E aqui, relembrando como é que a gente tem que medir, pessoal, né? Olha só, se eu botar assim, ó, eu vou medir aqui o controle, eu vou botar ele aqui, ó. Será que está certa essa medida? É aqui que eu começo, pessoal, no 1? É a partir do 1 que eu vou começar? Não, não é a partir do 1, não é verdade? Eu posso até colocar aqui, ó, mas vai ser mais difícil para eu identificar o tamanho. Agora, quando eu começo do local certo, ó, que a setinha aqui está indicando, ó, eu devo começar sempre do zero. Isso para qualquer instrumento, seja a trena, seja o metro articulado, seja a fita métrica, eu sempre vou começar aqui, ó, do zero. Eu vou colocar aqui, ó, e aí, ó, vou medir, não é verdade? Ó, vou medir. E aqui, ó, o nosso controle ele vai ser um pouco maior que 1 centímetro, né? Quando nós colocamos aqui nesta régua aqui, que claro também não está do tamanho igual à régua convencional, porque aqui é apenas uma figura, né? Mas você viu, ó, que a gente precisa sempre começar aqui, ó, do zero. Sempre que você for medir com a régua, ou com a fita métrica, ou com a trena, lembre-se que você vai começar aqui, ó, a partir do zero, para que a nossa medida dê a medida certa, o númerozinho certo, para a gente saber o tamanho daquilo que a gente está medindo. Beleza? Então vamos aqui, pessoal. Olha só, nós temos aqui alguns objetos. Nós temos ali um pincel, né? Nós temos um lápis e uma borracha. E aí nós queremos saber o tamanho de cada um. Nós vamos utilizar ali a régua. Geralmente a régua ela vai ser esse tamanho aqui, ou de 20 centímetros ou de 30 centímetros, né? São as mais utilizadas. Claro que tem réguas maiores também, que a gente usa na escola, de 50 centímetros, por exemplo, né? Então, mas essas aqui é a que a gente utiliza geralmente, né? De 20 centímetros, de 30. E aqui nós temos, ó, esses objetos, pessoal. Então vamos lá, vamos responder. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é o tamanho do lápis. Qual é o tamanho do lápis aqui, pessoal? Veja que nós estamos começando, ó, do lugar certinho, ó, do zero. Então qual é o tamanho do nosso lápis aí, pessoal? Já deu para saber? Olha aqui o lápis, ó. E ele vai ter exatamente, ó, 15 centímetros, né? Nós botamos a letra ali repetida, ó. Tá CM, mas aqui até a gente já tinha, né? Mas não tem problema, ok? Então nós temos ali 15 centímetros. E o pincel, pessoal? Qual o tamanho do pincel? Começando também aqui do zero, ó. E nós vamos até aqui, ó. A pontinha dele. Então ele vai ter 20 centímetros. E qual o tamanho da nossa borracha? Começando também do zero, ó. Ela vai até aqui, ó. Então o tamanho dela é 5 centímetros. Então qual desses três aí, pessoal, é o maior objeto? É o lápis? É o pincel? Ou é a borracha? É o pincel, né? Porque o pincel vai ter, ó, 20 centímetros. E o lápis, por exemplo, se a gente for comparar, o lápis só tem 15, né? Então o pincel é o maior. E qual seria o menor, pessoal? O menor seria a borracha, né? Porque a borracha só tem 5 centímetros. Beleza? Então, viu como é interessante a gente estar usando instrumentos para a gente estar medindo, né? E você pode fazer também em casa, se você tiver uma régua. Depois que terminar a aula, você pode aí medir o tamanho do seu lápis, o tamanho do seu caderno. Você viu que na quarta-feira a gente mediu, não foi o tamanho do caderno, o tamanho do braço do professor também. E aí você pode também estar medindo as coisas aí. Pode medir a mesa da sua casa utilizando a régua, né? Claro que como a régua é pequena, você vai ter que estar sempre, ó, bota a régua no lugar e marca, depois bota de novo, né? E aí depois você vai somar todas as suas medidas, né? Agora, se você tiver uma fita métrica, uma trena, fica mais fácil de medir grandes coisas, porque nós vimos na aula passada, na verdade, que a régua a gente utiliza para medir pequenas coisas, pequenos objetos. Agora, quando é coisas maiores, que a medida, vamos chegar lá a 1 metro, aí a gente usa uma trena, a gente usa uma fita métrica, um metro articulado, né? Porque é melhor para medir essas coisas maiores. E a gente viu também, por exemplo, que 1 metro vai ter 100 centímetros. Então, toda vez que você medir lá um sofá, a mesa, e der 100 centímetros, aí você já sabe, opa, deu 100 centímetros. Então, isso quer dizer que aqui tem 1 metro, né? Porque 1 metro
ele vai ter 100 centímetros. Beleza? Então vamos aqui para mais uma atividade, olha só. Marque X na unidade de medida mais adequada para medir em cada objeto, né, o comprimento indicado, o comprimento que a gente quer, né? Qual seria a melhor medida no caso, né? Nem o instrumento aqui no caso, né? Mas sim a melhor medida que a gente vai utilizar para medir esses objetos aqui, né, pessoal? Claro, se eu quiser usar o centímetro para medir tudo, vai dar certo também. Só que não é a mais adequada, porque vai dar um número muito grande, né? A gente já viu, por exemplo, que 1 metro ele tem 100 centímetros. Aí vamos dizer aí que eu medi algo e deu 15 metros, né? Então vai dar um centímetro bem grande, né? Se eu for transformar isso para centímetro. Então vai ter coisas que uma certa medida vai ser melhor, certo? Então no caso aqui é nosso primeiro objeto aqui, que é o guarda-roupa, pessoal. Você acha qual seria aqui a melhor medida para a gente utilizar para medir o guarda-roupa? Seria o metro ou seria o centímetro? O que é que vocês acham? É um objeto bem grande, né? A gente viu falando de objetos, de régua, né, e tudo mais. A régua ela vai medir centímetros e milímetros. Já os outros instrumentos, como a fita métrica, o metro articulado, a trena, ela vai medir em metros, certo? Então aqui, se eu quero medir esse guarda-roupa, qual é a melhor medida que eu vou utilizar aí para medir? Seria o metro ou seria o centímetro? O que é que vocês acham? Seria o metro, né? Seria o metro. E para medir um copo, pessoal, será que seria legal eu usar um metro como medida para medir um copo? O copo não é muito grande, né? Mais ou menos assim, ó. Então você acha que eu devo utilizar o metro ou o centímetro para isso? O centímetro, né? É melhor, é mais legal eu usar o centímetro. E ali o nosso lápis ali, pessoal, que está quase acabando, né? A gente fica lá toda hora fazendo a ponta na escola. Olha o tamanho do lápis lá, pessoal. Para medir aquele lápis lá, vocês acham que eu devo usar o centímetro ou o milímetro? E aí? O centímetro, né? Mas também eu posso usar o milímetro também. Não tem problema usar o milímetro, já que é um objeto pequeno, né? O nosso lápis aqui está bem pequenininho. Então, se eu quiser, eu também poderia utilizar o milímetro. Mas a gente usa mais como medida o centímetro. Beleza? Então vamos aqui para frente. Olha só. Observe os desenhos dos profissionais e ligue-os aos instrumentos usados por eles. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pela costureira. Olha só, a costureira usa a fita métrica. Então, onde será que está a fita métrica aqui, pessoal? Vamos localizar a fita métrica. Está aqui, ó. Então, ela usa a fita métrica, então nós vamos ligar aqui para a fita métrica. O engenheiro, ele usa a trena. A trena a gente usa para medir terrenos, né? Lotes. Então, se ele usa a trena, onde é que está a nossa trena? Está aqui, não é? Então, nós vamos ligar lá para a trena. O pedreiro usa o metro articulado, né? Para medir o tamanho da parede, por exemplo. Então, onde é que está o nosso metro articulado, pessoal? Está aqui, não é? Então, a gente liga lá para lá. E o estudante, ele utiliza a régua, né? A gente viu agora há pouco, a gente falou sobre isso, né? Que o estudante, o aluno, ele vai usar a régua na escola, não é verdade? Então, a régua está aqui. Beleza. Agora, vamos aqui, pessoal. Analise a ilustração abaixo e responda com atenção. Olha só, o nosso lápis aí está sendo medido com a régua. Está no lugarzinho certo, né? Começando do zero. E aqui a perguntinha é, qual a medida do lápis do desenho? Será que aquele lápis lá, pessoal, ele tem 9 centímetros? Será que ele tem 4 centímetros? Será que ele tem 10 centímetros? Ou será que ele tem 5,5 centímetros? Ou seja, 5,5, né, no caso. Sempre que aparecer aqui uns 5zinho, ó, a gente está medindo, aparecer um 5 depois da vírgula, quer dizer que é metade, tá? A gente falaria 5 centímetros e meio. Então, qual o tamanho do nosso lápis ali, pessoal? centímetros, né? Ó, começou aqui no lugar certo, aí a gente vai até o final do lápis, ó, até a pontinha. Então, esse lápis, a medida dele é 10 centímetros.
Agora veja essa aqui, pessoal. Observe o desenho. Ó, nós temos um lápis bem grande e nós temos um lápis pequeno. Ó. E esse lápis pequeno aqui, ele mede 5 centímetros, certo? O pequeno. Ó. E o que é que nós queremos saber aqui, pessoal? Olha só, o lápis menor mede 5 centímetros de comprimento. Então, o lápis maior mede aproximadamente quanto? Então, aproximadamente, esse lápis maior aqui, ele vai medir quanto, pessoal? Então, para isso, a gente vai usar o lápis menor, para a gente saber aqui o tamanho do maior. A gente vai utilizar esse menor. Ele está aqui, ó, depois nós vamos botar aqui, vamos ver quantos lápis nós vamos aí utilizar para chegarmos ao tamanho do maior. Vamos lá? Então, já temos aqui, ó, esse lápis aqui, que mede 5 centímetros. A gente pode colocar mais um lápis e mais outro. Então, eu utilizei aí quantos lápis, pessoal? Para chegar próximo ao tamanho do lápis grande. Perceba que eu utilizei, ó, 3 lápis pequenos, do mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3, para chegar ao tamanho do grande, não foi? E aí a gente sabe que o lápis pequeno, ó, tem 5 centímetros, não é verdade? Então, se eu utilizei 3, então dá para a gente saber mais ou menos o tamanho do lápis grande, não dá não? Então, se aqui é 5, ó, aqui também vai ser 5 e aqui também vai ser 5. E aí agora é só eu somar, ó, 5 mais 5 mais 5. E aí, vai dar quanto, pessoal? Some aí em casa. 5 mais 5 mais 5. E veja quanto é que dá. Já conseguiu? Então vamos lá. Ó. 5 mais 5 é 10, não é? Então já tem um 10 aqui, ó, nesses dois. E ainda tem esse outro. Ó. 5 mais 5 é 10. E 10 mais 5, 10, ó, 11, 12, 13, 14, 15. Então isso quer dizer que o nosso lápis aqui, ó, o grande, ele tem aproximadamente 15 centímetros. Beleza? Ótimo. Sem problema, né? Facílimo. Então vamos aqui para mais uma questãozinha. Observe a figura a seguir. Maria está próxima de uma mesa que possui 1 metro de altura. Então essa mesa aqui, pessoal, a altura dela é de 1 metro. 1 metro, a gente já sabe que 1 metro é 100 centímetros, né? Tanto faz eu falar 100 centímetros, como eu falar 1 metro, né? Vai ser a mesma coisa, certo? Vai ser o mesmo tamanho. Só que as medidas são diferentes, mas é o mesmo tamanho. Então, no caso aqui, a nossa mesa, ela vai ter 1 metro. E a nossa perguntinha aqui é, ó, pela figura, observando a nossa figura, podemos dizer que a altura de Maria, letra A, é igual a 1 metro? E aí, pessoal? A altura da Maria é de 1 metro? Ou igual a 1 metro? O que é que vocês acham? A Maria ali é do mesmo tamanho da mesa. A gente sabe que a mesa tem 1 metro, né? Letra B. É menor que 1 metro? A Maria aqui, pessoal, é menor do que a mesa? Letra C. É maior que 1 metro? Maria, a altura dela, é maior do que 1 metro? A mesa é 1 metro, né? Então a Maria vai ser a altura dela maior do que 1 metro? Ou será que é igual à altura da mesa? E aí, o que é que vocês acham? Dê uma olhadinha aqui nas nossas questões, ou melhor, nas nossas alternativas, e veja aí qual é a mais correta. Será que Maria é maior do que 1 metro? Será que Maria é menor do que 1 metro? Será que Maria é igual a 1 metro? Ou será que a Maria tem a mesma altura da mesa? O que é que vocês acham? Qual é a resposta, pessoal? A, B ou C? C, né? Ó, é maior que 1 metro. Ó. Maria é maior que 1 metro. Ou seja, Maria é maior do que a mesa. Né? A mesa tem 1 metro, então isso quer dizer que Maria é maior que 1 metro. Beleza? Vamos para mais uma? Vamos lá. Analise a ilustração abaixo e responda com atenção. Então, nós temos aqui um grafite, pessoal, e nós queremos saber o tamanho do nosso grafite. Ó. Qual a medida da lapiseira, né? Pode ser chamado de lapiseira também, mas nós conhecemos como grafite, né? Nesta ilustração. Então, veja aqui, vamos ver se ele colocou no lugar certo primeiro, né? Tá, no lugar certinho, começou no 0 e foi até aqui, pessoal. Então, qual seria essa medida aí? Qual a medida? Será que é 23 centímetros?
Será que é 21 centímetros? Será que é 17 centímetros? Ou será que é 15 centímetros? E aí, o que é que vocês acham? Já? Já conseguiram? Pode chegar perto da televisão aí, dar uma olhadinha, analise e dê a resposta correta. Então aqui, pessoal, no caso, o nosso grafite ele vai ter 15 centímetros, né? Eu tenho certeza que você acertou aí de casa. Com certeza você apontou, professor, é a letra D, não é verdade? 15 centímetros, muito bem. Aqui nós temos mais uma, olha só. A professora pediu a Ana e Carla que fizessem um risco usando uma régua. Então, olha só, a Ana começou lá do local certo, do zero, ela riscou e foi até aqui, ó. A Carla também começou lá do zero, ela riscou e foi até aqui. Agora, a perguntinha que nós queremos fazer é a seguinte. Ana fez um risco que mede, e aí? A Ana fez um risco que mede, pessoal, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros ou 8 centímetros. Qual foi o tamanho do risco que a Ana fez ali na régua? Observe aí e nos dê a resposta. Será que é a letra A, 3 centímetros? Será que é a letra B, 4 centímetros? Será que é a letra C, 5 centímetros? Ou será que é a letra D, 8 centímetros? E aí, pessoal, qual foi o tamanho do risco que a Ana fez ali na régua? Letra C, na verdade, ó, 5 centímetros. Olha aí, ela começou aqui do zero, ela foi riscando, riscando, riscando e parou aqui, ó. 5 centímetros. Parabéns para você que conseguiu acertar, não é verdade? Então vamos aqui para mais uma. Olha só. Se um clipe, pessoal, mede 1 centímetro, quantos clipes cabem em 10 centímetros? Olha só, vamos aqui. Isso aqui é muito interessante, ó. Ele está dizendo que é um clipe, que esse que nós temos aqui em cima, ele mede 1 centímetro. Olha a medida dele aqui, ó. E aí ele quer saber, pessoal, quantos clipes eu vou utilizar para chegar aqui, ó, em 10 centímetros. Quantos clipes será que eu vou usar para chegar lá em 10 centímetros? Aí nós temos aqui opções, ó. Será que eu vou utilizar 10 clipes? Será que eu vou utilizar 9 para chegar lá no 10? Será que eu vou usar 30 clipes? Ou será que eu vou usar 40 clipes? Aí você pode, se você tiver uma régua, você pode fazer aí numa folha de papel, desenhar uma forma que represente o clipe, né, ó, de 1 centímetro, e depois você vai fazendo outros até chegar lá no 10, né? E aí você vai perceber quantos clipes nós vamos utilizar ou serão necessários para que a gente consiga chegar lá em 10 centímetros. E aí, pessoal, vocês acham que nós vamos utilizar aí quantos clipes? Pense bem aí. Se um clipe ele mede 1 centímetro, então quanto será que eu vou utilizar para chegar ali no 10? Quantos clipes eu vou usar? Já dá para saber? Pense aí. Pode fazer assim também, ó. Aí na telinha aí, tá bom? E descubra quantos clipes nós vamos utilizar. Já conseguiram? Talvez conseguiram diferença aí, alguém conseguiu, achou que foi um tanto, outros acharam que foi outro tanto, mas vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal, ó, vou desenhar aqui os meus clipes. Olha só. Tá aqui os clipes. Quantos foi que eu desenhei, pessoal? Quantos clipes eu coloquei? Coloquei, ó, eu já tinha um, ó. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente não quer contar com o primeiro, mas você tem que contar com todos, tá? Porque tá dizendo, ó, quantos clipes cabem em 10 centímetros. Então eu vou ter que começar daqui do zero, não é verdade? Então ó, eu vou ter que usar o que já está aqui, ó. Não posso esquecer disso, certo? Então tenho que contar com esse, porque se eu não contar, se eu começar aí, é a mesma coisa que eu estar começando daqui, ok?
Então, olha só, né? Já teve gente, eita, eu não sabia que era assim. Pois é, pessoal, tenho que contar com o que já está aqui, ó. Então, eu vou contar com esse aqui, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 clipes, né? Olha só. Então, isso quer dizer, ó, quantos clipes cabem em 10 centímetros? 10 clipes. Alguém pode dizer, professor, eu pensava que era 9. Pois é, pessoal. É porque você esqueceu de contar com o primeiro, ó. E você tem que contar com o primeiro, tá bom? Então, nossa resposta é a letra A, né? Letra A. Agora aqui, pessoal, olha só. Marília, Gabriel e Joyce mediram um clipe, como nós vimos agora há pouco. Agora há pouco nós trabalhamos com clipes, né? E aqui também. Mas cada um deles encontrou um resultado diferente. Olha, pessoal, isso pode acontecer. Como no caso lá da régua, né? Se você não começou lá do primeiro clipe, com certeza você encontrou 9 centímetros, né? E a gente tem que começar contando todos. No caso lá, a gente viu que deu 10, né? E aqui também, ó, eles mediram e encontraram tamanhos diferentes. Porque, olha só, vamos ver aqui. Olha só a Marília. Ela começou daqui, ó. E foi até aqui. O Gabriel, ó, ele começou daqui, começou do lugar certo. Só que aqui, ó, a medida, o local que ele botou o clipe, ó, não tá também, tá aqui diferente, né? Foi até aqui. E a Joyce começou daqui, ó, e foi até aqui. Então perceba que a forma como eles mediram o clipe, ó, foi diferente, né? O local onde eles colocaram o clipe lá na régua foi diferente, né? Então faça um X no quadradinho que mostra o nome de quem mediu corretamente o objeto. Qual deles mediu corretamente o objeto, pessoal? Será que foi a Marília? Será que foi o Gabriel? Ou será que foi a Joyce? Letra A está dizendo aqui Marília. Letra B, Gabriel. Letra C, Joyce. Ou letra D, nenhum deles mediu corretamente. E aí? Qual vocês acham aí que mediu? Vocês lembram lá do nosso início, né? Da onde é que a gente deve começar, de que forma, onde a gente deve botar o objeto para que a medida saia corretamente. Então, lembrando disso, qual deles aí mediu corretamente o objeto, pessoal? O que é que vocês acham? Vamos analisar? Olha só, a Joyce, ou melhor, a Marília, ela encontrou 4 centímetros, não foi? Só que a Marília, olha só de onde foi que ela começou, pessoal. Ela começou do 1. Será que está certo isso? Pode isso? Não, na verdade tem que começar da onde? Do 0, né? Se ela tivesse começado do 0, ela iria encontrar a medida certa, né? É o mesmo erro lá do clipe que a gente viu agora há pouco, né? A pessoa não contar lá do começo, vai dar errado o número. Então ela botou errado aqui, ó, ela começou do 1. Por isso ela encontrou 4, né? E não está certo. Ela deveria começar da onde? Do 0. Então aqui já está errado. Vamos ver o Gabriel. Ah, professor, o Gabriel começou no lugar certo, ó. Começou no 0. Realmente, ele começou no lugar certo. Só que, olha só onde foi que ele botou o clipe aqui, ó. Ele deixou passar um pouco também, a gente precisa tomar cuidado. É como se eu fizesse isso aqui, pessoal, ó. Eu começasse a medir aqui, ó, mas veja que, ó, o objeto está passando para cá, ó. O objeto, ó, ele não mediu esse pedacinho aqui, ó. Ele começou daqui, ó. E foi até aqui e também ele encontrou uma medida errada, né? E também está errado. Embora ele tenha começado do 0, mas quando ele foi pegar o objeto, ele deixou passar um pedacinho aqui, ó, sem medir. A Joyce, vamos lá, começou aqui certinho, ó, e também aqui, ó, o objeto também no lugar certinho e terminou no lugar certinho e ela encontrou 3 centímetros. Então, quem mediu certinho aí o objeto foi a Joyce, letra C. Beleza? E por último aqui para nós concluirmos, observe a figura abaixo, né? Nós temos aqui esse traço aqui feito, ó, e ele quer saber qual é o tamanho desse traço aí. Será que é 7 centímetros, pessoal? Será que é 8? Será que é 7,5? Ou será que é 8,5? Lembrando, né, eu disse agora há pouco, ó, quando apareceu o 5 aqui, ó, depois de uma vírgula quer dizer que é meio, né? É meio. Então, no caso aqui, ó, se a gente for olhar, a gente vai ver, ó, que o nosso risco aqui, ó, ele passou do 7, não passou? Só que ele não chegou no 8 também, né? Está bem no meio, olha só, está no meio, não chegou, é maior do que 7, ó, passou do 7, mas não chegou no 8. Então, qual seria esse tamanho aí, pessoal? Seria
7,5, né? Resposta letra C. E com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouco mais, né, a respeito das nossas medidas, as medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que vocês tenham compreendido a importância, né, dessas medidas de comprimento, né, para a gente estar utilizando para não medir as coisas erradas de maneiras diferentes. Então é isso, pessoal. Com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia! E aí, como é que vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa? Hoje, dia 20 de novembro de 2020, vamos ter mais uma aulinha de língua portuguesa. Aliás, 2 aulinhas, tá bom, meus amores? Quem eu sou? A professora Franciane, que todas as sextas-feiras está aqui com vocês. E o tema de nossa aulinha de hoje é leitura e compreensão de carta pessoal. Isso mesmo, vamos continuar trabalhando com o gênero carta pessoal. Vamos lá? A nossa habilidade de hoje é F15LP05, que diz identificar o tema de um texto. Nós vamos ler 2 cartinhas pessoais, tá bom? E vamos conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Sobre também os seus elementos, as suas características, o assunto que está sendo abordado naquela cartinha. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção. Mas, para começar e não perder o costume, temos que fazer o quê, meus amores? Ler. Vamos à nossa leitura de leite. E hoje eu trouxe um livro muito legal para vocês, chamado O Menino que Aprendeu a Ver, de Ruth Rocha. Ilustrações Walter Ono, Quinteto Editorial. Aí eu pergunto para vocês, meus amores, será do que vai tratar este livrinho? O menino que aprendeu a ver. Mas será que ele tinha algum problema de visão, na visão, que não conseguia enxergar? Será que é isso? Me ajuda, vamos descobrir juntos? Então preste atenção na leitura. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado! Quanta coisa que há no mundo! Há coisas que a gente entende e coisas que não se entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, algumas figuras João entendia. Flores, cigarros, meninas. Mas havia outros sinais que Joãozinho não sabia. O que seria? Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João queria saber. O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm. É o nome da rua, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que para ele eram assim. Um dia, a mãe de João disse para ele: meu filho, você precisa ir para o colégio, aprender a ler, aprender todas as coisas. Que coisas, mãe? As letras, João, os números, você vive perguntando coisas. No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe do João falou: temos de tomar o ônibus, será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar o que vai para a sua escola. Como é que você sabe o que vai para a minha escola? Eu olho o que está escrito na placa, Rio Bonito. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou: eu não estou vendo Rio Bonito nenhum. O que João via na frente do ônibus era uma placa com os desenhos assim. A mãe de Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta, de óculos redondo. Ela mostrava às crianças uns cartazes coloridos assim. Aí tem um desenho de uma ave. E ela dizia: a ave. E as crianças repetiam:
A, ave. E a professora escrevia no quadro negro. A. Quando João saiu da escola, que surpresa! Na rua, nas placas, nos cartazes, estavam pintados o desenho da professora. Em todos os lugares para onde João olhava, logo ele encontrava A e A. Joãozinho não compreendia. No meio de outros desenhos que João não conhecia, era isso que ele via. Olha aí, meus amores, como é que ele via. João puxou a saia da mãe. Olha, mamãe, quantos há nas paredes? A mãe do João achou graça. Em casa, no jornal em que os pais do Joãozinho liam, na caixa de sabão, na pasta de dentes, em tudo que João pegava, encontrava o tal desenho da professora. A. João não podia compreender. Será que quando eu fui para a escola pintaram todos esses desenhos? No outro dia, lá na salinha de aula, a professora dizia D. As crianças repetiam D. E a professora ensinava D de doce, D de dado, D de dedo, D de dourado. As crianças repetiam. E quando João saiu da escola, já começou a procurar as placas. E lá estava, no meio dos outros desenhos, o desenho da professora. Quando chegou em casa, foi logo falar com o pai. Papai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que eu estou aprendendo. O pai do João me explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai, desde que eu era pequenininho. Não, meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu? Joãozinho coçou a cabeça. Não entendi nada. E o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía da escola e se punha a procurar. E assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus e nos postes, tudo quanto ele aprendia. Até que chegou um dia que João olhou a placa da rua onde ele morava. E lá estava, Rua do Sol. Reunindo aquelas letras, formou-se o nome que João já conhecia, Rua do Sol. E, de repente, João compreendeu. Gente, eu já sei ler! No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio. Quando chegaram na esquina, a mãe de João falou: preciso prestar atenção que é para não perder o ônibus. Pode deixar que eu presto, mãe. Pode deixar que eu já sei ver. E assim acaba a nossa historinha. Viram aí, crianças, que legal? Joãozinho sabia ver, não é? Mas ele ainda não sabia ler. Então ele aprendeu a ler e conseguiu, identificar tudo aquilo que estava escrito no caminho até a sua escola. Que legal, não é? Não é muito bacana quando a gente aprende a ler, que sai lendo tudo que a gente vê pela frente? Muito bom mesmo. Então vamos voltar ao nosso gênero textual de hoje. Oba, por quê? O carteiro chegou. Trouxe aí umas cartinhas para a gente poder ler e conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Aí eu pergunto para vocês. Vocês lembram, meus amores, o que é o gênero carta? O que é uma carta? Lembram? Então vamos aqui, relembrar juntos. Carta é um meio de comunicação escrito que normalmente utilizamos para mandar notícias, contar novidades, pedir favores e etc. Para pessoas que estão distantes. Então é o quê? É uma forma de comunicação, não é? Hoje nós já temos aí inúmeras formas de comunicação. A internet, não é? As redes sociais, mas a carta ainda é muito utilizada, sim, para a gente aí se comunicar por escrito com pessoas que estão distantes, não é? Que fazem falta para a gente. Então, meus amores, vamos ler e compreender uma cartinha pessoal?
Uma cartinha bem legal, então prestem atenção. Aqui nós temos uma cartinha que foi escrita para o amigo Rafael, tá bom? Aqui em cima nós temos Curitiba, 10 de julho de 2020. Que informações são essas, meus amores? Isso, aqui nós temos o local, a cidade onde a cartinha foi escrita foi aonde? Em Curitiba. E aqui do lado nós temos 10 de julho de 2020. O que é isso? A data em que a cartinha foi escrita. Aí temos aqui, ó, amigo Rafael. Amigo Rafael, o que é isso? Aqui nós temos a saudação e o nome do destinatário, da pessoa que vai receber a cartinha. Quem é? O Rafael. Então aqui nós já sabemos, não é? Foi escrita em Curitiba em 10 de julho de 2020 para o amigo Rafael. Vamos ler a cartinha? Então vamos lá. Como vai? Estou com saudades. Entrei em férias e gostaria muito que você viesse me visitar. Assim, poderemos brincar com os jogos novos que ganhei do papai. Também vamos passar um dia no sítio da tia Thaís, onde poderemos andar a cavalo e pescar. Imagine que, na última vez que estive lá, pesquei um peixão que a tia preparou no almoço. As noites são muito agradáveis e ficamos na varanda contando as estrelas do céu. Você vai adorar! Outra novidade são os filhotinhos da chula, que nasceram na semana passada. Se quiser, poderá escolher um cachorrinho para cuidar. Espero sua visita em breve. Vamos nos divertir muito. Abraços, Lucas. Esse textinho aí, essa cartinha, a tia pegou lá no site Espaço Educar, tá bom? E adaptei, fiz algumas adaptações para a gente poder estudar essa cartinha. Voltando aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual é o assunto dessa cartinha, meus amores? Do que ela está falando, essa carta? Sim, que o amigo Lucas, o que ele quer do amigo Rafael? Que ele venha visitá-lo, não é? E para isso ele utilizou algumas coisas aí para convencer o amigo, não é? O que foi que ele tentou, aí que ele deu as ideias das brincadeiras, não é? De algo bem legal que eles iriam fazer. Que coisas são essas? E aí, a gente pode ter essa informação bem aqui, ó. O que é que ele quer? Que além de estar com saudade, ele quer que o amigo vá visitar. E também, ó, para convencer, ele utilizou o quê? Diz que vão jogar, não é? Os novos jogos que ele ganhou do papai dele, que vão pescar, que vão andar a cavalo. Nossa, quanta coisa legal. Que vão contar as estrelas no céu durante a noite, vão visitar o sítio. Muito bacana, não é? Então aí, Lucas arrasou na sua argumentação aí para conseguir trazer o irmão, o amigo, para visitá-lo. E ainda mais, no final, o que foi que ele disse? Que vai, ó, deixar o amigo Rafael cuidar da cachorrinha e de um dos filhotes que ela acabou de ter. E aí, será que ele conseguiu convencer o amigo Rafael a vir visitá-lo? Aí, no final, ele se despede como abraços e assina a cartinha. Coloca aqui a sua assinatura, Lucas, que é o remetente, a pessoa que escreveu a cartinha. Quero ver agora se vocês, meus amores, estavam mesmo prestando atenção. Me digam aí, meus amores, em que cidade o menino estava quando escreveu a carta? Qual é a cidade que ele estava? E aí? Isso mesmo, ele estava em Curitiba. Curitiba, essa informação estava lá em cima, lá na primeira coisinha que tem na carta, não é? Que é o local e data. E eu pergunto, qual a data em que ela foi escrita? Qual a data? Isso, foi escrita em 10 de julho de 2020. E aí, e para quem foi escrita essa carta? Quem vai receber? Quem é o destinatário? É o amigo Rafael. É ele que vai receber a cartinha. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem difícil. Quero ver se vocês mesmos são craques e sabem responder. A carta pessoal geralmente é escrita em primeira pessoa. Que palavras nos dão essa ideia? Tia, primeira pessoa. Lembra, meus amores, que em aulas passadas nós estudamos os pronomes pessoais do caso reto? Que nós estudamos que algumas palavrinhas podem substituir nomes e uma delas é o eu. O eu é um pronome de primeira pessoa. Então, meus amores, nas cartinhas pessoais, nós temos essa linguagem, ou seja, a pessoa ela vai falar de si próprio, não é? Então,
ela vai começar a conversar com outra pessoa, mas ela vai, ó, todo o tempo dizendo eu. Às vezes essa palavrinha eu, ela não vai estar no texto, mas tem outras palavrinhas que me remetem a essa situação, como eu posso dizer. Entrei. Quem entrei? Se eu estou falando que entrei, fui eu que entrei. Gostaria. Quando eu digo gostaria, quem gostaria? Eu gostaria. Então, essas palavrinhas nos dar a entender, nos dar a ideia que nós estamos falando de quem? Da primeira pessoa, é um pronome pessoal, do caso reto de primeira pessoa, o eu, certo? Então, quais as palavras que a gente pode encontrar no texto? Nós temos aqui, ó, 3 exemplos. Estou, entrei, gostaria, pessoal, certo? Então, está falando, ó, quem está com saudade? Quem é? É o Lucas. Então, ele diz assim, eu estou com saudade. Entrei. Quem entrei de férias? Quem entrei em férias? Eu entrei em férias. Gostaria. Quem gostaria? Eu gostaria que você viesse me visitar, certo? Então, conseguiu perceber essas palavrinhas, como estou falando, ó, se referindo, no caso aí, a pessoa que escreve a cartinha? Bem legal, não é? E aí, continuando, qual o assunto principal da carta? Qual é? O assunto principal é o convite que o Lucas faz ao amigo Rafael para ir visitá-lo durante suas férias. Então, ó, bem no início do texto ele diz, não é? Que está com muitas saudades e que gostaria que seu amigo viesse lhe visitar. E aqui, quais argumentos Lucas utiliza em sua carta para convencer um amigo a visitá-lo? Ele utiliza aí vários argumentos, não é? Ele começa a falar aí, ó, de certas coisinhas para chamar a atenção do coleguinha, ó, e que ele venha até ele. E quais são mesmo? Você lembra? Convida o amigo Rafael o quê? A brincar com os novos jogos que ganhou do pai, para andar a cavalo, ir à pescaria, além de contar estrelas no céu durante a noite. Então é muita coisa que eles vão fazer juntos, não é? E aí, quais as novidades o autor da cartinha conta ao amigo Rafael, lá no final? O que foi que aconteceu? Isso mesmo, meus amores. A cachorrinha da família teve filhotes e o amigo poderá cuidar de quem? De um desses filhotes. E aí eu pergunto para vocês, se essa carta fosse para você, qual o trecho mais lhe interessaria? O que é que você queria mais fazer das todas essas atividades aí que o amigo Lucas aí está proporcionando ao colega? Se fosse você ia gostar de alguma parte, ia gostar de fazer alguma coisa? Se fosse a tia Franciane, eu com certeza eu gostaria de andar a cavalo. Eu nunca andei a cavalo, mas eu tenho tanta vontade, acho tão bonito aqueles animais, mas com cuidado, não é? Mas eu, ó, já ia ficar muito interessada em andar a cavalo. E aí, como essa carta deverá ser enviada? Como é que ela vai ser enviada? Como é que ela vai chegar até o amigo Rafael? Hein? Isso mesmo, não é? Ela vai ter que ser enviada pelo correio, mas antes disso, essa carta tem que ser o quê? Estar dentro de um envelope. Isso mesmo. E dentro desse envelope tem que conter algumas informações que são bastante necessárias, porque senão a pessoa que vai entregar a cartinha não vai conseguir deixá-lo em seu destino. Por isso que é muito importante preencher o envelope corretamente. Como é que a gente pode fazer isso, meus amores? Eu trouxe aqui um exemplo, tá bom? Foi o envelope que o Lucas preencheu, certo? Da sua cartinha que ele está enviando aí para o amigo Rafael. Então, aqui a gente pode observar, ó, no envelope vai ter 2 ladinhos, tá bom? Tem o lado da frente, que a gente chama de frente, que é onde a gente vai colocar o selo, tá bom? O que é esse selo? É quando você vai até o correio, lá você tem que pagar uma taxa para o envio da sua carta. E eles, para identificar que você pagou essa taxa, eles colocam um selo, tá bom? Aí nós temos o exemplo de um selo de um senhor. Geralmente são pessoas que estão fazendo homenagem a pessoas famosas, tá? Então vai dependendo muito do tempo em que o selo está sendo fabricado. Aí aqui nós temos, ó, na frente, nós temos as informações do destinatário, da pessoa que vai receber a cartinha. Aí nós temos aqui, ó, para Rafael de Almeida, Rua Maringá, 742 Centro, São Paulo, SP. Aí nós temos um número aí, ó, 24.521, dígito 140, barrinha 140. Então, meus amores, o que são essas informações aí, ó? No envelope tem que estar preenchido com os dados do destinatário. E que dados são esses? O nome, tá bom? Que é muito importante o nome.
o nome da rua, que é o endereço, tá bom? O número da casa, o bairro também. E outra, a cidade e o estado. Então, Rafael mora onde? Mora em São Paulo, a cidade de São Paulo, que está no estado de São Paulo. E esses números aqui, tia? Esses números é o CEP. O que é esse CEP, tia? Esses números aí, meus amores, é assim. Para os Correios conseguirem identificar com mais facilidade aquele endereço que ele está procurando, cada rua tem um CEP, certo? Aí, então, eles digitam lá esse CEP lá no seu campo de dados, não é? Lá onde colocam seus dados, aí fica facilmente identificável o local onde essa pessoa mora, o nome dessa rua, como é que ele faz para chegar lá. Então, fica mais fácil a localização. E no verso, certo? Nós temos aí os dados do remetente, que é da pessoa que escreveu a cartinha, que neste caso, Lucas Volmer. Aí nós temos Rua Souza Brasil, 86, temos o CEP e a cidade e o estado, Curitiba, Paraná. Então, todas essas informações são muito necessárias. Ah, tia, mas só o dado do destinatário não seria só... Tá bom, não? Não, porque muitas vezes, se tiver algum dado errado, se não conseguir encontrar a pessoa, a carta ela vai voltar para o seu remetente, para a pessoa que escreveu. Então, aqui nós temos, ó, as cartas são enviadas em envelopes pelo correio. E no envelope deve constar essas informações que eu acabei de falar para vocês, não é? Dados do destinatário, também dados do remetente. E se o correio não encontrar o endereço, a carta será devolvida para quem a enviou. Por isso, é importante colocar o nome e o endereço completos do remetente. É muito importante preencher corretamente e saber qual lado que eu coloco o destinatário e qual lado eu coloco os dados do remetente, certo? Aprendeu? Bem facinho, não é? Então, meus amores, vamos ler mais uma cartinha? Ah, essa cartinha também aqui é bem legal. São de dois amiguinhos também que estão aí, ó, um com saudade do outro, tá? E eles conversam sobre coisas da sua infância. Vamos ler comigo? Aqui nós temos Volta Redonda, 15 de dezembro de 2011. Que informações são essas? Isso mesmo, aqui nós temos o local e a data onde a cartinha foi escrita, tá bom? Aí ele começa a sua carta assim, ó. Alô, Carlinhos, tudo bem? Olha, parece que está numa ligação, não é? Mas também uma forma de saudação, certo? E o nome do destinatário que vai receber a cartinha? Carlinhos. Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Você sempre sabia o que queria, só que toda hora mudava. Médico, arquiteto, escritor, eu não, lembra? Eu nunca sentia muita vontade de ser nada. Mas agora você vai ficar bobo. Essa semana, até que enfim, eu descobri o que eu quero. Adivinha? Pensa bem. Eita, será o que ele vai querer ser quando crescer? Eu nunca tinha pensado que ia gostar de ensinar, mas sabe? Quando ajudo meu irmão nos estudos, eu sinto uma sensação assim, sei lá. Só sei que é bom. Então, eu resolvi que vou ser professor. E você, continua mudando de profissão a toda hora? Vê se escreve, viu, amigo? Abração do Rodrigo. Então, aqui, ó, despedida, abração. Quem escreveu a cartinha? Rodrigo para o seu amigo Carlinhos. E aí, qual é a temática dessa carta? Qual é o assunto que ele traz dessa cartinha? Isso mesmo, as profissões, não é? Que cada um queria seguir, não é? Que um era indeciso, tinha aí, toda hora mudava de opinião, mas o coleguinha aí, o Rodrigo, nunca sabia do que queria ser, né? O que queria fazer quando crescer. Mas a partir de uma determinada situação, que situação é essa? Exatamente, ensinar o irmão, não é? Ele se sentiu aí atraído por ser professor. Olha que legal, não é? Bacana demais essa cartinha. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre ela, responder alguns questionamentos. Me digam, onde e quando essa cartinha foi escrita? E aí? Onde? Não escutei. Ah, agora sim. Foi escrita em Volta Redonda e a data? Em 15 de dezembro de 2011. Essas informações ficam aonde? Logo acima na cartinha, tá bom? Cidade, aqui é uma cidade, o local e também a data. E aí, quem escreveu a cartinha?
Quem foi o amiguinho que escreveu a cartinha? Isso, foi o Rodrigo, aquela pessoa que assinou lá no final da carta. Lá a última informação que nós tivemos na carta foi o que? O nome Rodrigo, que é a assinatura, não é? Da pessoa que escreveu, que é o quê? O remetente. E aí, para quem ele escreveu essa cartinha? A informação fica onde? Isso mesmo, lá em cima. Quem foi a pessoa que vai receber? Quem vai receber essa cartinha? Isso mesmo, Carlinhos. Então, para quem a cartinha foi escrita? Para o amigo Carlinhos, que ele vai ser o destinatário. Aí aqui nós temos, qual o assunto principal da carta? É bem fácil, não é? Isso, as profissões que os amigos querem seguir. Um indeciso demais, outro já sabia o que é, né? Nem sabia ao certo o que queria ser, de repente algo aconteceu e ele descobriu sua vocação em querer ser o quê? Professor. E aí? E o que Rodrigo quer ser quando crescer? Eita, acabei de dar a resposta. Qual é a profissão que ele quer seguir? Ele quer ser professor. E aí? E como ele chegou a essa conclusão de querer ser professor? Como? Exatamente quando ensina seu irmão mais novo. Legal, não é, meus amores? E assim, meus amores, ó, olha quanta coisa bacana a gente conseguiu aí captar de informações nessas duas cartinhas, não é? Então, ó, mas por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente foi lendo calmamente, foi conversando sobre o texto que nós estávamos lendo, porque isso que é importante. Não precisa ler rapidamente um texto, não, porque assim vai ficar difícil de você compreender aquilo que você está lendo. Então, é muito importante, quando você for ler qualquer gênero que for, ler com calma, com paciência, pode ler devagarzinho, não se preocupa, devagarinho mesmo, naquela paciência, assim você vai conseguir captar várias informações, vai entender aquilo que você está lendo. Então, meus amores, nossa primeira aulinha, ó, está chegando ao fim, mas a gente vai já estar juntos novamente na nossa segunda aulinha. Vamos produzir uma cartinha pessoal. E a segunda aula está muito gostosa, porque também nós vamos confeccionar uma coisinha bem legal, tá bom? Então, prepara aí teu material. Vocês sabem, não é? Que na segunda aulinha a tia Feliciane sempre pede que você traga o seu caderno, coloque do ladinho aí seu caderno, seu lápis, a sua borracha, tá bom? E ainda mais, pega uma folhinha branca, se você tiver aí na sua casa, ou então mesmo uma folhinha do seu caderno, já reserva aí, que no final da aulinha nós vamos fazer algo bem legal, tá bom? Então, meus amores, nossa primeira aula chega ao fim. Mas já nós vamos estar juntos novamente com a nossa segunda aula. E vai ser bem legal. Se for sair daí, ó, volta rapidinho, tá bom? Para não perder nada. Não esquece de ficar aí com o teu material já no ponto, preparado, porque a aula vai ser bem legal e bem divertida, tá bom? Vamos produzir muito. Então, até já já! E aí, meus amores, olha a tia Feliciane novamente aqui para a nossa segunda aulinha de hoje. Bom dia novamente, não é? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aí à nossa aulinha de língua portuguesa, nossa segunda. Hoje, dia 20 de novembro de 2020, sou a professora Franciane e o tema de nossa segunda aulinha é produção textual. Adivinha de quê? Isso mesmo, de carta pessoal. Muito bem, meus amores. A nossa habilidade dessa segunda aulinha é a EF02LP65, que diz: planejar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, carta pessoal, que possam ser repassados oralmente, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Isso mesmo, vamos produzir, não é? Porque aluno que lê muito, que estuda muito, também sabe produzir, capricha nas suas produções. E vamos lá. Mas, antes de começar, vamos ler? Sabe, né? Para escrever bem melhor, ler também é uma ótima opção. E hoje, meus amores, eu trouxe para vocês um livrozinho pequenininho, mas bem legal, que vai falar sobre um conto africano, que diz o seguinte: Que cor é a minha cor? De Marta Rodrigues. Desenhos de Rubem Filho. Aí eu pergunto para vocês, que dia é hoje mesmo? Sexta-feira, não é?
mas dia do mês, qual é? Dia 20. Vocês sabem que data comemorativa estamos aí, ó, homenageando hoje, comemorando hoje? Sim, hoje é o dia da consciência negra. Vocês já ouviram falar? Essa data é muito importante. Ela é em homenagem, ela faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que ele era um líder de um quilombo bem conhecido chamado Palmares, e ele lutava para que os africanos escravizados, tivessem o direito de ter os seus costumes, a sua vida livre, certo? Porque todas as pessoas são iguais, não é? Não é porque uma pessoa é de uma cor diferente da outra que ela tem que ser tratada diferente. Pelo contrário, somos todos iguais e devemos sempre nos respeitar, tá bom? Então, essa data, 20 de novembro, é de extrema importância para o nosso país, tá bom? Porque assim vamos aprender a ter consciência e dizer não à discriminação de raça, certo? De cor, não ao racismo, certo? Somos todos iguais e todos somos amados, ok? Então vamos ler aqui o nosso livro. Que cor é a minha cor? Que cor é a minha cor? Você pode me encontrar? Cadê a meninazinha? Está aí, não é? Perdida aí, escondida no meio dos lápis. Opa! Minha pele é da cor das folhas da amendoeira, no outono. Você pode me encontrar? Achei! A árvore mais linda da minha rua, madeira da minha cama, da cor da minha cor. Onde eu estou? Está ali, ó, sentadinha na sua cama. Brilhante e forte, o meu pai gosta de café pela manhã. Minha mãe gosta com leite, marrom escuro, cor da minha cor. Você sabe onde eu estou? E nessa roda de muitos marrons, estou eu, você, papai, mamãe, meu irmão e minha irmã, meu avô e minha avó. Toda gente brasileira, somos de muitas raças, diferentes etnias, misturas ao longo do tempo. Tempo. Índios, portugueses, negros, italianos, japoneses, holandeses. Esta gente brasileira, todas estas cores juntas nos deram de presente estas muitas outras cores. Mistura de muitas raças é o povo brasileiro. A jaguatirica é esperta e adora correr. Olhos arredondados, para tudo ver e pintas de jaguar da cor da minha pele. Corra, você pode me pegar? E assim acaba a nossa historinha. No final, ela fez o quê? Ela tanto pedia para encontrar, que agora ela pede para ser ajudada. Bem legal essa historinha, não é? Então aí, ó, fala aí para os familiares aí que data é hoje, o que estamos comemorando nesse dia de hoje, tá bom? Quem estamos homenageando também. Então vamos aí à nossa produção textual? Então, meus amores, mas para produzir um texto, vocês sabem, não é? Que é muito importante a gente conhecer aquele gênero. Conhecer como? De que se trata, as suas características, os elementos, certo? Então, é isso que nós vamos falar agora. Vamos falar um pouquinho aí das características de uma carta, tá bom? Então, aí, vamos entender primeiro o gênero. É um gênero textual que pertence ao campo das comunicações por correspondência. É um meio de nos comunicarmos com alguém por escrito, podendo relatar fatos ou simplesmente servindo para fazer contato com alguma pessoa. E aí, quais são as características do gênero carta pessoal? Ó, ela vai ter o destinatário, que é a pessoa que vai receber a cartinha. Tem o remetente, que é a pessoa que escreve, não é? Temos também o uso da linguagem, que pode ser tanto padrão ou informal. Isso muito vai depender da intimidade entre o destinatário e o remetente, tá bom? E é um texto de ordem sentimental e subjetiva. Como assim, tia? Ordem sentimental e subjetiva. Que muitas vezes nas cartinhas nós podemos colocar e falar de nossas emoções, certo? Sentimentos, alegria, tristeza, saudades. E subjetiva porque vai dar aí o ponto de vista da pessoa que está escrevendo a cartinha, tá bom? E também é um texto geralmente breve,
mas não pode ser tão breve assim não, porque senão pode ser confundido com um bilhete, tá bom? E também são escritos em primeira pessoa do singular. Que é isso, tia? Como a gente falou na aula passada, quando a pessoa que está escrevendo a cartinha, ela está aqui se referindo a si própria, quando ela diz eu entrei, eu saí, eu estive, eu estou com saudades, tá bom? E o tema da cartinha é um tema livre. Pode ser qualquer tema, pode falar do cotidiano, de sentimentos, vontades. Então, recapitulando, quais são as características do gênero carta? Tem que ter o destinatário, o remetente, o uso de linguagem padrão ou informal, dependendo aí do grau de intimidade, textos de ordem sentimental e subjetiva, texto geralmente breve, escritos em primeira pessoa do singular, tema livre, fala do cotidiano, sentimentos e vontades. E também, para se escrever uma carta, meus amores, nós temos que pensar em sua estrutura, tá bom? Os elementos que a compõem. Aí que nós temos os exemplos, ó. No início da cartinha tem que ter o quê? O local e a data. Local onde você está escrevendo, a cidade onde você está escrevendo essa cartinha e a data, tá bom? O vocativo e o destinatário. Esse vocativo aqui é a saudação. É como você está aí se dirigindo a outra pessoa, como por exemplo, olá, tudo bem, caro amigo, certo? Isso tudo aí serve também como uma saudação. E logo em seguida tem que colocar também o destinatário, que é o nome da pessoa que vai receber essa cartinha. O assunto é o corpo do texto, é a mensagem que você quer repassar para a pessoa, tá bom? E a despedida. Lá no final tem que também ter uma despedida, como você se despede com um abraço, um beijo, com carinho, dentre outros. E a assinatura da pessoa que está escrevendo a carta, que é o remetente, tá bom? E, para finalizar, se você quiser utilizar ou não, você pode utilizar o PS. Lembra o que é o PS? É o pós-escrito. Caso você já tenha feito a mensagem, o assunto da sua cartinha, já tenha completado e esqueceu de colocar uma informação, ou então queira dar destaque a uma informação, você pode escrever logo abaixo da assinatura, colocando inicialmente a sigla PS, tá bom? Dando assim, tipo como fosse uma observação, certo? Aí você sempre pode fazer isso, colocando PS e escrevendo, que a gente chama isso de pós-escrito. Então, aqui, ó, vamos observar essa estrutura, essas características nessa cartinha aqui, tá bom? Temos aqui São Paulo, 20 de outubro de 2020. Querida Glória, faz uma semana que você foi embora e já estou sentindo falta das nossas conversas e brincadeiras. Pudera, a gente não se desgrudava um só minuto. Vamos parar bem aqui para a gente poder analisar aí algumas coisinhas, ó, identificar. Bem aqui no início nós temos São Paulo, é o quê? O local. 20 de outubro de 2020, a data. Aqui, querida Glória, é o vocativo, a saudação. Como foi que ela saudou a sua amiga? Querida. Quem vai receber a cartinha? Glória. Legal, né? Aí aqui começou o texto. Então, aqui é o assunto, a mensagem que ela quer repassar para a Glória. Aí nós temos, faz uma semana que você foi embora e já estou sentindo faltas das nossas conversas e brincadeiras. Pudera, a gente não se desgrudava um só minuto. Não vejo a hora de chegarem as férias novamente, para que eu possa te visitar também. Mamãe disse que se eu estudar direitinho, poderei ficar um mês inteiro. Já pensou? Vamos aproveitar até... Vai ser muito legal. Vou terminando por aqui. Para falar a verdade, estou meio sem assunto. Só queria matar as saudades. Vê se não demora muito para responder. Beijão, Bruna. Então aí, na mensagem, no assunto da carta, qual é mesmo esse assunto? O que está abordando aí? Qual a temática dessa carta? O que é? É a saudade, não é? Da amiga Bruna, de sua amiga Glória. Ela está com saudade e não vê a hora que suas férias cheguem novamente para que elas possam estar juntas novamente. Mas a mãe disse que só vai poder as duas, ó, se visitarem se ela estudar muito. E aqui ela vai finalizando a cartinha, ó. Beijão é a despedida. Embaixo assina a pessoa que escreveu, a Bruna. Então a gente pode observar com isso que essa cartinha tem todos os elementos necessários, não é, para ser compreendida. Então, vamos produzir?
Vamos escrever uma carta-resposta para a Bruna, como se fôssemos a Glória. Então aí, vamos aí fazer uma cartinha bem legal, com todos os elementos, tá bom? Que a gente aprendeu aqui até o momento. Não esquecendo de nada, como se a gente fosse a amiga Glória, não é? Que ela recebeu a cartinha lá, será o que ela achou? Será que ela gostou? Então vamos aí brincar de imaginação. Vamos imaginar para ver se a gente consegue fazer essa cartinha, tá? E para isso, sempre a tia Franciane traz o quê? Um roteiro de produção, certo? Que assim a gente consegue se situar e não esquecer de nenhum detalhe. Aí nós temos aqui, ó, local e data, que é a informação que tem que aparecer lá em cima na cartinha. Saudação e destinatário. Assunto, despedida e assinatura. Então, temos que ter todas essas informações, não é? Aí, o que é, meus amores? Local e data. O que é que tem que conter aí nessa parte da carta? De onde você escreve essa carta e em que dia. Então, essas informações que você tem que colocar lá em cima. Depois, a saudação e destinatário. Quem vai receber a cartinha? Como você está saudando aí essa pessoa? Qual o vocativo que você está utilizando? O assunto da cartinha, a mensagem. Aí a gente pode pensar, você também está com saudades? Você gostou de passar as férias com ela? Que conselho você daria à Bruna para logo estarem juntos novamente? E aí, que conselho você daria? Aí nós temos a despedida depois, uma palavra carinhosa ou de afeto. E, para finalizar, quem escreveu a carta? Você vai escrever o seu nome. Então, vamos aí produzir? Lembre-se, começa aí, já vai escrever no teu caderninho, local e data. Então, escreve aí o nome da nossa cidade, a data de hoje, 20 de novembro de 2020. Já vai colocando essas informações. Depois, a saudação e o destinatário. E aí, que palavra a gente pode colocar para saudar essa amiga? Minha querida, querida. Então, pensa aí e escreve. E coloca o nome da amiga. Assunto. Você também está com saudades? E aí, coloca na cartinha que está com saudade, que não está. Se você gostou de passar as férias com ela, se quer repetir novamente. Qual o conselho que você dá para ela? E aí? E a despedida? Pensa aí numa palavrinha assim bem carinhosa que a gente pode se despedir, como um beijo carinhoso, com carinho. Então, isso tudo aí você pode utilizar para ir se despedir na sua cartinha. Até logo, amo você, você é minha melhor amiga, espero você em breve. Tudo isso você pode utilizar como despedida. E para finalizar, você vai colocar a sua assinatura. Bem facinho, não é? Quando a gente conhece todos esses passos, fica bem prático fazer uma cartinha. Então, meus amores, eu trouxe um exemplo preenchido para vocês, tá bom? Então, aí, ó, eu fui me baseando aí no que eu escuto dos meus alunos do segundo ano, tá bom? Das coisas que vocês já sabem. E montei aqui uma cartinha. Aí, aqui, o local e data. Coloquei Teresina, que é a nossa cidade, 20 de novembro de 2020, que é a data de hoje. Que eu estou escrevendo a carta hoje, não é? Então, tem que ser a datinha de hoje. Aqui embaixo, saudação e destinatário. Olha aqui que legal, ó. Querida amiga Bruna. Ficou legal, não é? Querida amiga Bruna. Saudei a amiga e coloquei também o nome dela, da pessoa que vai receber a carta. E o assunto? Olha aí, a partir daquelas perguntinhas lá, eu montei aqui esse assunto. Eu também estou morrendo de saudades de você. Minhas férias foram maravilhosas ao seu lado. Nos divertimos à beça, não é mesmo? Já quero estar com você. Estou muito ansiosa para que as próximas férias cheguem logo e você venha me visitar. Mas para isso você deve fazer o que sua mãe pede, estudar muito. Assim teremos mais dias para aproveitarmos. Adorei receber sua cartinha, pois assim matamos um pouco da saudade uma da outra. Não demora muito a escrever novamente e vai me contando tudo o que você tem feito de legal na escola e em casa. E aí, qual outro passo? Escrever uma despedida. Beijos. Uma despedida aí bem clássica, não é? Mas também não deixa de ser bem legal. E a assinatura, quem escreveu a cartinha? A Glória. E colocando isso em um texto corrido, nós temos aqui, ó. Olha aí como ficou bacana a primeira parte. Vamos ler juntos? Então, leia comigo.
Teresina, 20 de novembro de 2020. Querida amiga Bruna, eu também estou morrendo de saudades de você. Minhas férias foram maravilhosas ao seu lado. Nos divertimos à beça, não é mesmo? Já quero estar com você. Estou muito ansiosa para que as próximas férias cheguem logo e você venha me visitar. Mas, para isso, você deve fazer o que sua mãe pede, estudar muito. Assim teremos mais dias para aproveitarmos juntas. Adorei receber sua cartinha, pois assim matamos um pouco da saudade uma da outra. Não demora muito a escrever novamente e vai me contando tudo que você tem feito de legal na escola e em casa. Beijos, Glória. Ficou legal, não é? E assim nós colocamos todos os elementos necessários. Então aí, meus amores, já montamos a cartinha. Então vamos agora refletir sobre a escrita. Sim, toda vez que a gente escreve um texto, é muito importante nós lermos ele novamente, pois assim nós poderemos perceber se erramos alguma coisa, se esquecemos de colocar alguma coisa, tá bom? Se é legal substituir uma coisa ou não. Então aí, vamos refletir sobre a escrita? Aí eu pergunto, minha carta possui os elementos básicos, que é o local, data, nome do destinatário, saudação, assunto, despedido e assinatura? Coloquei todos esses elementos na minha carta? Sim ou não? Sim, então isso aí tá ok. A carta está escrita com letra legível, sem rasuras, borrões e amassados? A pessoa que vai pegar a minha cartinha para ler, ela vai conseguir ler sem dificuldade? Porque eu fiz aquela letrinha maravilhosa, bem bonitinha, redondinha, que dá para entender. Borrei alguma coisa? Se eu tiver borrado, é bom refazer. Se for de caneta, de lápis é só apagar. E também cuidado, não é para não estar amassando o papel, para poder ficar bem bonitinho e chegar ao destinatário do jeito que você quer. Perfeito, em perfeito estado. E aí, preocupei-me em sanar as dúvidas ortográficas? Li meu texto, será que eu percebi que eu escrevi uma palavra de forma errada? Será que tem uma palavrinha que eu posso substituir por outra? Então, por isso que é muito bom, sempre que você terminar de produzir um texto, fazer essa reflexão, pensar nessas coisinhas. Ah, tia, é só no gênero carta? Não. Qualquer texto que você escrever, sempre dê uma lida depois peça para um parente, um amigo, dá uma lida também, certo? Ah, mas para que isso, tia? Para que você possa estar aprimorando a sua escrita, melhorando a cada dia, porque é assim que a gente aprende, tá bom? Praticando e também corrigindo os erros. Errou alguma coisa? Não fica triste. Vai lá e refaz novamente. Assim você vai estar aprendendo, certo? E vai errar de novo? Não, porque você já aprendeu, não é? De certa forma. E aí, a próxima etapa da nossa carta, qual é? Já que fizemos toda a cartinha para ela chegar ao destinatário, nós precisamos preencher o envelope, não é? Isso é muito importante, ó. O envelope, se ele estiver bem preenchido, ele vai chegar lá no seu destino. Mas se ele não tiver faltando aí algumas informações, o que é que vai acontecer? A pessoa não vai receber a cartinha. Então, aqui na frente, que é o lado sem a aba, tem um espaço para ser colocado o selo, temos aqui o destinatário e as informações, que é um endereço, que ele tem que colocar, nome completo, o endereço, cidade, estado e CEP. Do lado de trás, que é o lado com a aba, nós temos que colocar os dados da pessoa que está escrevendo a carta, tá bom? Que é o nome completo, o endereço também, o nome da rua, o número, o bairro, a cidade e o estado, também o CEP. Muito importante preencher com todas essas informações. Agora, meus amores, eu convido a vocês a confeccionar um envelope. Vamos lá? Porque aí, né, muitas vezes a gente não tem um envelope, então vou ajudar vocês a fazer um envelope bem legal, feito de origami, ó. É esses aqui, meus amores, ó, bem facinho de fazer. Você só vai precisar de uma folhinha de papel. Aqui a tia tem uma folhinha verde, mas se você tiver uma folhinha branca, pode ser também até a folha do seu caderno. Lembre-se só de cortar aquela partezinha que fica aqui, fica aqueles negocinhos saindo, você vai lá e corta, deixa ela nessa posição. Prepara aí teu material. Enquanto isso, ó, a tia vai dar uma sentadinha aqui.
Então, vamos lá. Está aqui a cartinha, vai ficar desse jeito e eu vou precisar apenas de uma folha para fazer isso, tá bom? Então, você pega a folhinha, como eu falei para vocês, e vai fazendo passo a passo com a tia Franciane, tá? Podemos começar? Então, aqui, ó. Tem o papelzinho, você vai colocar ele nessa posição deitadinho. Você vai dobrar ao meio. Nós iremos fazer um origami de envelope, certo? Você vai dobrar ao meio e vai dando aqui, ó, umas amassadinhas. Não consegue fazer assim? Então, coloca apoiado na mesa, em qualquer lugar que você tiver aí, ó. E dá essa amassada bem ao meio. Aí ficou assim. Quando você abre, não é? Olha do jeito que ficou. Aí, o que que você vai fazer agora, meus amores? Dobrou ao meio. Agora, você vai dobrar também, ó, nessa posição. Certo? Então, ó, põe na mesa. Dá uma amassadinha com o dedinho. Certo? Olha aí como ficou. Ficou aí com duas marcas. Uma no meio assim, deitadinho, não é? Na horizontal e outro na vertical. Depois que você fizer isso, você vai abrir o seu papel, vai colocar em cima de uma superfície plana. Aqui a tia tem a mesa, coloquei em cima da mesa. Então, coloca em cima da mesa, numa cadeira, tá? Nessa posição. Aí, o que que você vai fazer? Você vai começar a dobrar as pontinhas, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Você vai levar até essa linha do meio, ó. Como se fosse fazer uma pequena diagonal. Tá vendo? Encostei minha linha no meio. Aí, eu dou aquela amassadinha. E vai ficar assim. Conseguiu visualizar? Então, você vai fazer da mesma forma com o outro lado, tá? Então, vamos lá. Abaixa a folhinha, faz aqui uma diagonal. E usa o dedinho, ó, para amassar. Olha do jeito que ficou. Será que vai dar certo? Aí, nós vamos agora para a próxima etapa. O que que você vai fazer? Você já dobrou aqui as diagonais. Então, você tá vendo aqui essa linha do meio que você fez, ó, essa dobradura do meio. Você vai pegar esse ladinho aqui, e vai levar até o meio, ó. Bem a linha que você fez no meio, ó. Com aquela primeira amassada. Colocou aqui, posicionou e passa o dedinho para ficar marcadinho. Aí fica assim, ó. Olha o que foi que eu fiz. Peguei essa parte e levei até o meio. Você faz a mesma coisa com o outro lado. Coloquei ao meio, posicionei bem e passo o dedinho. Ficou desta forma. Conseguiu visualizar? Conseguiu fazer até aqui? Bem facinho, mas só dobrar. Aí, meus amores, vocês podem observar que bem aqui, ó, tem essa partezinha. O que que você vai fazer? Você vai dobrar ela para ela encontrar essa partezinha daqui, ó. Tá vendo ela aqui? Você vai dobrar, mas cuidado, para ser bem retinho. Mas eu sei que você consegue, ó. Você dobrou, deu uma amassadinha para ela ficar nessa posição. Olha como fica. E agora, o que que nós iremos fazer? Está aqui, aí sobrou o quê? Tá vendo essa linhazinha que ficou de marcação aqui no meio? Então, você vai dobrar a cartinha assim, ó. É só você seguir as marcações que você fez anteriormente, lá no início. Pronto, ficou dessa forma. Desvira. Tá vendo essa partezinha que ficou aqui em cima? Agora, nós vamos, ó, dar mais uma dobradinha. E ela fica assim. Tá feita a nossa carta? Não. Aí, o que que nós vamos fazer? Presta atenção. Abre bem toda essa parte que você fez, certo? Observa que a parte que tá aqui pra cima é essa, toda retinha. Aqui embaixo tem a parte que as pontinhas ficou aqui, ó, dobradas, não é? Então, o que que você vai fazer? Você vai virar, certo? De cabeça para baixo. E vai agora só seguir as marcações, ó.
dobra ao meio, certo? E vocês, meus amores, observam, dobrei ao meio. Essa partezinha aqui, você vai enfiar, ó, vai colocar aqui dentro, ó, dessa parte. Aqui. E aqui, do outro ladinho. Olha aí. Coloquei. Cada pontinha dentro da pontinha, ó. E aqui ficou a nossa cartinha. Essa parte aqui de cima vai ser aquela em que você dobra e passa aqui a colinha. Você também pode colar aqui nas laterais, tá bom? Se você quiser, tá? Pra ficar um envelope mais seguro. E fica aqui, ó, seu envelope feito de origami. Tenta aí fazer, tá bom? É bem facinho. Você vai só seguir as dobraduras que você já fez, tá bom? Vai dobrando aí as linhas que já estão marcadas com cada dobra que a gente fez. Gostou? Então aí, ó, faz aí, não esquece de tirar a fotinha. Manda para sua professora, para o seu professor e mostra aí que você aprendeu a fazer uma dobradura de envelope. Então, meus amores, para finalizar, eu tenho aí uma tarefinha de casa para vocês. Vocês terão que escrever uma cartinha para uma pessoa que você está sentindo muita falta, tá bom? Por conta dessa pandemia aí, você não pôde ficar perto dessa pessoa. Pode ser um amigo, um parente, tá bom? Você vai escrever uma cartinha. Não esquece de utilizar todos os elementos que a carta deve ter. Capricha, tá bom? Lembre-se dos elementos que tem que ter: local e data, a saudação, o destinatário, corpo da mensagem, a mensagem. No final, você dá aquela bela despedida e dá a sua assinatura, tá bom? E no final de tudo isso, coloca a tua cartinha no teu envelope que você fez, coloca também todas as informações necessárias no envelope e envia para essa pessoa, tá? Assim você vai estar praticando. Quando for mesmo precisar enviar uma carta pelo correio, você já vai saber de todos os passos. Então, assim, nós finalizamos a nossa aulinha de hoje. Desejo para vocês um excelente final de semana, tá bom? Com muita paz, muita saúde. Não esquece que depois daqui tem o quê? Tem aulinha nos aplicativos e amanhã também tem aulinha, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Beijinhos carinhosos, virtuais, muitos abraços e até a próxima. Tchau, tchau!